presidente, em deferência aí ao último cargo que o senhor assumiu. Bom dia, bem-vindo a Natal, bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Bom dia, Virgínia, bom dia, Everton, bom dia, Aldemar. Quero cumprimentar os ouvintes do programa Pan News e dizer para vocês que é um prazer imenso voltar a falar ao nosso querido povo do Rio Grande do Norte. E eu queria começar a nossa conversa cumprimentando a nossa querida governadora do estado do Rio Grande do Norte, a nossa guerreira Fátima Bezerra, sabe, mulher que tem uma história extraordinária, ao nosso senador Jean Paul, que tem sido uma surpresa agradabilíssima no Brasil, e agradar a nossa deputada Natália, agradar o nosso companheiro presidente do partido, nosso deputado estadual do Francisco PT, Isolda Dantas, os nossos vereadores, e cumprimentar também a direção da Jovem Pan News, a direção dessa extraordinária emissora, desse sistema de comunicação do Rio Grande do Norte. Estou à inteira disposição. Todo programa que eu participo, eu faço questão de dizer sempre o seguinte: não existe pergunta proibida. Pergunta o que quiser, aquilo que eu souber responder, eu responderei, aquilo que eu não souber, eu peço desculpas, e vocês então saberão que eu não sei responder a pergunta, tá? Okay. Estou à inteira disposição. Ok, presidente, muito obrigada. E a gente vai começar justamente com o assunto mais quente da semana, que foi aquele almoço de ontem, que envolveu 7 partidos, na qual foi discutido aí um compromisso de se buscar um nome que seja uma terceira candidatura, a terceira via à presidência da República. Esses 7 partidos apostam naquela maioria silenciosa, que hoje, segundo eles, não querem votar nem no Bolsonaro, nem no ex-presidente Lula. Como o senhor avalia esse almoço, onde pelo menos 7 partidos que, no momento, não querem nenhum dos 2 candidatos? Veja, querida Virgínia, há um problema que eu acho que é de memória curta de algumas pessoas que ficam tentando procurar alternativas além daquelas que existem efetivamente. As pessoas se esquecem que quando eu disputei a minha primeira eleição em 89, sabe, nós participamos contra algumas personalidades das mais extraordinárias do Brasil. Sabe, nós disputamos uma eleição com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, com o doutor Leonel Brizola, que era uma das figuras públicas mais importantes do Brasil, com o Mário Covas, com o Paulo Maluf, com a Fife Domingos e, obviamente, que com o Collor de Mello. Eram vários candidatos, era uma penca de candidatos de personalidades muito respeitadas no Brasil, e eu fui para o segundo turno e o Collor foi para o segundo turno. Ora, essas pessoas precisam compreender que eles não têm o destaque que merecem ter porque eles não têm partido político. É preciso construir partido político com base real na sociedade. O que nós temos no Brasil é um conjunto de cooperativas de deputados que se juntam, sabe, à busca da disputa de uma eleição. Eu acho que deveria ter muitos candidatos. Eu sou daqueles que defendo que todo partido político deveria ter um candidato a presidente. Todo mundo colocar a cara a público, todo mundo pedir voto, depois a gente valorizar o povo escolhe aqueles 2 melhores escolhidos, vão disputar o segundo turno e um será eleito presidente da República. Esse é o jogo democrático. Então as pessoas ficam preocupadas com a minha candidatura, com a candidatura à reeleição do presidente. Ora, eles podem se lançar candidato, não tem que procurar um só, tem que procurar 10. Cada partido político deveria ter o direito e a honradez de lançar um candidato a presidente da República. Pronto. Aí um belo dia o povo vai votar. Cada partido político apareceu na televisão, cada partido político fez sua propaganda e o povo vai escolher quem é que pode ser eleito no primeiro turno ou quem serão os 2 que vão disputar. Esse é o jogo democrático. Mas, presidente, o senhor estaria aí, vou usar essa palavra, desprezando o apoio aí desses 7 partidos nesse momento, pelo que o senhor coloca? Eu aproveitaria e entraria. O senhor está dizendo isso, mas a gente sabe que o senhor tem procurado lideranças políticas nacionais no que parece ser a construção de uma frente ampla ou em favor da democracia ou contra Bolsonaro. Como é que o senhor avalia isso? Veja, eu não fico procurando frente ampla contra coisa nenhuma. Eu fico procurando a construção de pessoas que querem construir um programa para você poder consertar o Brasil. E uma aliança, ela pode se dar no segundo turno.
Veja, eu tenho relação extraordinária com muitos partidos que querem ter candidato. Eu nunca perdi a minha relação com nenhum partido que lançou candidatura quando eu fui candidato, nas vezes que eu fui candidato. Olha, eu vou procurar as pessoas para conversar, porque eu acho que num país democrático e civilizado, as pessoas, quando disputam eleição, eles são apenas adversários momentâneos, como dois times de futebol contra em campo. Eles disputam, o jogo é duro, tem falta, tem butinada, mas depois que termina o jogo, a vida segue, as pessoas são normais, são civilizadas, conversam. Na política tem que ser a mesma coisa. Qual é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que nós temos um presidente da República que não é democrático, nós temos um presidente da República que não tem demonstrado ser civilizado, que não respeita a ciência, que não respeita a medicina, que não respeita negros, que não respeita, sabe, LGBT, que não respeita a juventude, que não respeita a universidade, ou seja, é um destruidor, sabe, das coisas que estavam construídas nesse país. Ou seja, um cidadão que não tem relação internacional com ninguém, ninguém quer conversar com ele, ninguém quer tirar foto com ele. Ou seja, o Brasil é um país que está isolado, só não está mais isolado por causa das commodities que a gente tem que exportar muito. Mas é um presidente que não funciona, diz que não entende de economia, não utiliza a palavra desenvolvimento. Ou seja, então o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário e todos nós, ou antes de disputar, ou durante a disputa, ou depois de eleito, temos que conversar para poder construir a recuperação do nosso país e fazer o nosso país voltar a crescer, gerar empregos, fazer distribuição de renda, tá? E cuidar das coisas que nós sempre cuidamos quando eu era presidente da República. Presidente, com isso o senhor quer dizer que para uma possível candidatura em 2022, o PT vai conversar inclusive com os partidos que estiveram do lado do impeachment no governo Dilma? Aliás, a gente vem acompanhando que o senhor vem conversando com algumas lideranças que apoiaram o impeachment da presidente Dilma. Essas pessoas irão subir no seu palanque, presidente? O senhor está tentando atraí-las? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém lutou mais contra o impeachment do que eu. Ninguém sofreu mais do impeachment da Dilma do que eu. Agora, eu não posso fazer política, sabe, com as coisas do passado nas minhas costas, porque senão eu não faço política. Ou seja, eu tive preso até outro dia. Ou seja, vocês sabem o esforço que eu fiz para provar que o Moro era um canalha. Vocês sabem o esforço que eu fiz para provar que o Ministério Público tinha mentido. E aos poucos nós estamos provando. Mas eu não posso fazer política com ressentimento. Olha, se as pessoas tiveram uma visão, e nós do PT, inclusive eu, não tivemos capacidade de convencer as pessoas de que nós estávamos corretos e eles estavam errados, eu não posso carregar isso para o resto da vida. Eu tenho que estabelecer o seguinte: vocês estão dispostos a reconstruir esse país? Vocês estão dispostos a reparar o mal e a desgraça que caiu sobre o nosso país? Vamos junto. Vamos junto. Eu já sei quem quer e já sei quem não quer. E eu sei o que é uma aliança para disputar uma eleição e o que é uma aliança para governar. Eu sei disso e vocês sabem. Então não tem ingenuidade na política. A gente constrói a força necessária para que a gente possa ganhar as eleições. Não vai significar que elas estarão no seu governo, pelo que o senhor coloca. Presidente, você... Eu se todos estarão, porque nunca caberá todos. Ou seja, uma aliança política, ela pode ser feita uma aliança política eleitoral. Você sabe por quê, o Virgínia, Everton e Aldemar? O problema é que você, quando constrói uma aliança política, você tem que levar em conta a diferença de você ganhar uma eleição e a diferença de você governar. Eu vejo, às vezes, na imprensa, vocês tratam o Centrão como se fosse um partido único. E o Centrão não é um partido único. O Centrão de Brasília, quando se transfere para o Rio Grande do Norte, os interesses locais, às vezes, têm uma preferência sobre os interesses nacionais. O cidadão que é deputado federal, quando chegar o ano que vem, ele está preocupado com a eleição dele. O deputado estadual está preocupado com a eleição dele no estado do Rio Grande do Norte e ele quer saber quem é que ajuda ele a ganhar as eleições no estado do Rio Grande do Norte. Ele não está preocupado a nível nacional.
Lamentavelmente é assim o Brasil. Os caciques são regionais, os partidos são tribos locais. E é assim que a política funciona. E é por isso que eu estou conversando com muita gente, que as pessoas dizem que é do Centrão em Brasília, mas necessariamente as pessoas no Estado, eles são o que a conveniência política eleitoral permitir que eles sejam. E é assim que a gente vai conversar, sabe, sem veto a ninguém. Presidente, há uma preocupação até que ponto vai essa polarização que já se expressa nas discussões sobre 2022. Há até quem diga que a eleição vai ser definida qual vai ser o tamanho do antibolsonarismo e do antipetismo. Como é que o senhor vê, como é que o senhor está vendo isso? Aliás, isso já se vê um pouco nessas manifestações recentes de ruas, né? Inclusive tem uma manifestação convocada para amanhã depois de amanhã. Por setores de esquerda, depois de amanhã, aliás, 19. Né? Foi você ter me corrigido, Everton. Para depois de amanhã. E o que é que o senhor diz, inclusive, sobre essa manifestação e como é que o senhor vê essa polarização? O senhor acha que vai ser excessiva? É preocupante? Olha, preste atenção numa coisa que acontece no mundo inteiro. Não há nenhuma eleição que não tenha polarização. Eu polarizei com o Fernando Henrique Cardoso 2 eleições e perdi. Eu polarizei com o Serra e ganhei. Polarizei com o Alckmin e ganhei. A Dilma ganhou do Serra e ganhou do Aécio. Mas veja, mas isso não pode ser um ponto que prejudica a governabilidade, como foi o caso, por exemplo, da ex-presidente Dilma, o ponto de... Exato. Nas suas eleições, por exemplo, seu percentual teve uma diferença que não ficou tão polarizado quanto foi com Dilma e Aécio, que marca o início de um processo de polarização maior no Brasil. Alguns países da América Latina, por exemplo, agora estão em crise séria, né? Peru, por exemplo. Você sabe o que acontece? A gente não pode desprezar a sabedoria do povo. Tá? A gente não pode achar que o povo está errado porque quis votar em alguém ou quis votar no outro alguém. Não. Veja, no mundo inteiro as eleições são polarizadas. Você acompanha as eleições da França, elas são polarizadas. Você conversa dos Estados Unidos, elas são polarizadas. Você conversa na Alemanha, elas são polarizadas. As eleições sempre serão polarizadas entre 2 candidatos. E aqui no Brasil, ela já foi polarizada durante 4 eleições entre PT e PSDB. Agora, se for polarizado PT e o Bolsonaro, porque ele não tem partido, sabe, é um direito do povo, então vamos escolher alguém. Essa história de vocês dizerem, sabe, de vez em quando retratando o que fala determinados políticos, de que tem um antipetismo, um anti não sei o quê. Ora, a verdade é que a gente faz campanha para tentar diminuir as pessoas que não gostam da gente e que não votam na gente. A campanha é para isso. Vocês estão lembrados que quando eu deixei a presidência da República, eu tinha 87% de bom e ótimo. Eu tinha 10% de regular. Se você soma, como alguns políticos somam, regular com bom e ótimo, eu tinha 97% de aprovação. Vocês acreditam que essa sociedade, ela não é uma sociedade, sabe, que é uma coisa estática. Ela não é um poste fincado na areia. Não, ela se move. E é por isso que tem campanha, para a gente tentar comover e demover as pessoas das suas ideias e tentar conquistá-las. É por isso que serve campanha. Eu não vejo nenhum problema. Agora, eu prefiro uma eleição polarizada do que uma eleição apática. Já que o nosso assunto é polarização, presidente, a gente vive uma polarização, como o senhor está colocando, mas num lastro de uma guerra ideológica instalada no nosso país. Inclusive aí a gente trouxe no início da nossa abertura a chamada maioria silenciosa, que é essa outra fatia que é ir buscar. O senhor, como político, o senhor abriria a mão de uma candidatura para se abrir espaço aí para um novo nome, para se sair dessa guerra ideológica que o país se transformou nos últimos tempos, presidente? Veja, Virgínia, em política vale tudo, menos ser inocente. Não existe essa tal dessa maioria silenciosa. Você sabe quem foi que utilizou a palavra a primeira vez, maioria silenciosa? Foi o Afif Domingos na campanha de 89. Ele dizia que a maioria silenciosa iria votar nele. E a maioria silenciosa apareceu no segundo turno votando em mim, votando no Collor. Esse é um dado.
Não existe essa maioria Mas silenciosa. a maioria silenciosa não estaria presente num primeiro turno, presidente? Virginia, só um dado. Hoje não tem uma polarização ideológica. Hoje você tem um fascista no poder, você tem um genocida no PD, que mente todo santo dia. Ainda ontem saiu uma matéria mostrando que o Bolsonaro conta 4 mentiras por dia. 4 mentiras por dia, que é divulgada pela imprensa, como se fosse verdade. Sabe? Então você não tem hoje uma polarização ideológica. Você tem um fascista lutando contra a democracia. Você tem um cidadão que utiliza fake news para mentir todo santo dia. O prazer dele é contar mentira. O prazer dele é fazer provocação. O prazer dele é de respeitar as pessoas. É isso. E, lamentavelmente, você tem uma parcela da sociedade, que ainda não é maioria, graças a Deus, que concorda com esse tipo de bobagem que esse presidente fala. Você não está falando com um cara que não sabe o que é ser presidente. Sabe, eu fui presidente, eu sei como é que um presidente deve se comportar, sobretudo com respeito à sociedade, com respeito à população, com respeito às pessoas, porque o presidente nada mais é do que um síndico de uma nação. E então nós não temos uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós temos uma realização entre a sociedade brasileira democrática, sabe, e uma pequena parte de milicianos que segue o Bolsonaro, que faz, sabe, a manifestação de motocicleta, daqui a pouco ele vai querer fazer uma manifestação de navio, daqui a pouco vai querer fazer a manifestação de avião. Presidente. Nós temos um presidente. Ele é fora do normal na política. Certo. Presidente, mas falando em manifestação, e o senhor fará parte da manifestação dia 19 agora, sábado? O senhor vai a São Paulo? Olha, eu ainda não sei. Eu tenho uma preocupação, que é o seguinte: eu não quero transformar um ato da sociedade brasileira num ato político. Eu não quero no ato político eleitoral. Então eu estou meditando profundamente se a minha participação não pode ser explorado por setores dos meios de comunicação no Brasil, de que o Lula manipulou o ato, de que o Lula foi no ato, de que o ato virou uma peça de campanha do Lula. Eu não tenho o direito de fazer isso com a sociedade brasileira. Sua opinião sobre esses atos políticos em tempos de pandemia, presidente? Virginia, me permita aqui só um comentário. Presidente, só um comentário, por favor. Entra nessa sua avaliação de participar ou não sábado do evento, do ato. O risco de que o senhor pode ir participar e o evento, o ato, não ser tão grande quanto o esperado e isso trazer um passivo para o senhor, para a construção da candidatura, alguma coisa do tipo? Ô Everton, pelo amor de Deus, você está falando com o cidadão que mais participa de manifestações públicas nesse país. Eu nunca me preocupei se o ato vai ter 1.000 ou 10.000. A sociedade está convocando um ato para protestar contra o desgoverno, contra o genocídio, para protestar para que o Brasil vacine todo mundo, para protestar contra o auxílio emergencial mais alto, para protestar contra investimento em infraestrutura. É a sociedade que está convocando, não é o partido que está convocando, não é a campanha que está convocando. E eu participo em ato, eu viajo para fazer reunião com 10 pessoas. Isso não me preocupa, Everton. O que me preocupa, na verdade, é o seguinte: é que a sociedade começou a andar. E de forma responsável, a sociedade tem participado de manifestações usando máscara. E não lhe preocupa um ato em plena pandemia? Eu não quero participar de nenhum gesto em que possa mostrar que eu estou sendo tão responsável quanto o genocida está sendo. É com muita clareza isso. Eu estou muito tranquilo, tenho muita responsabilidade, sei do que o país está precisando, sei o conforto que eu posso trazer para esse país do ponto de vista da esperança. Eu não vou ficar fazendo manifestações apenas, sabe, ou seja, invasiva. Eu quero que a sociedade se manifeste e, sinceramente, eu quero que a sociedade faça, e a manifestação vão ser feitas em muitas cidades do Brasil. Presidente, quem aponta? De 400 cidades que vai ter manifestação, e isso é uma coisa muito bom para você, Virgínia, para você, Everton, para o Aldemar e para mim, porque significa que o povo brasileiro está acordando, está se levantando, está começando a brigar pela conquista dos seus direitos e pela reconstrução do nosso país. E quem aponta contradição
questão do ponto de vista de que esses atos são aglomerações convocadas por setores que até então repudiava esse tipo de manifestação. Feitas pelo seu opositor, né? No período de pandemia. Ora, veja, todo mundo sabe disso. É por isso que nas manifestações que a oposição tem convocado, que o movimento social tem convocado, o sindicato, o movimento, a sociedade civil organizada, é por isso que essas organizações, veja a diferença dessas manifestações com a do genocida. Nessas manifestações, todo mundo está de máscara, todo mundo dá máscara. Pode olhar que a maioria das pessoas estão com seu álcool em gel, porque as pessoas, embora estejam na rua, as pessoas gostam das suas vidas e as pessoas estão se protegendo. Porque, presidente, substancial com o ato do presidente que não usa nem máscara, que nega efetivamente a vacina como solução, que não reconheceu o coronavírus como uma doença grave, como um vírus mortal, disse que era apenas uma gripezinha e ainda continua negando. O que é mais grave é que nós já estamos próximos de 500 mil mortos, sabe? E vocês sabem que no Rio Grande do Norte nós já temos praticamente mais de 6.500 mortes, já temos mais de 286 mil casos, e esse presidente trata como se não fosse nada. Ou seja, 500 mil mortos para ele não significa nada. Ou seja, esse cidadão deveria estar preocupado, esse cidadão deveria estar efetivamente, sabe, chorando todo dia a morte das pessoas, sendo solidário com as pessoas. A diferença é essa. O problema, presidente... O pessoal vai para a rua de forma civilizada em torno de uma causa. O Bolsonaro vai para a rua totalmente sem máscara, e muita gente dele sem máscara, para agredir as pessoas. Essa é a diferença básica do nosso movimento. Aldemar. Nós queremos construir o Brasil e ele quer destruir o Brasil. É o que está acontecendo nesse instante no Brasil. O problema, presidente, é que assim, não foi só ele, né? Há muitas pessoas que apontam que pessoas foram impedidas de trabalhar, ambulantes foram impedidos de sair para sua atividade diária, que era sobrevivência, com a alegação de que não se podia, enfim... Se expor, né? Se expor. E agora a gente está vendo o chamamento para uma manifestação de rua, isso que a gente está colocando, né? O senhor acha que isso não vai criar problemas e que vai ser apontado aí não é uma contradição? Isso não é uma contradição, isso? Não tem contradição. O povo que sai para trabalhar continua saindo para trabalhar todo santo dia. Mas tiveram alguns decretos que te impediram, né? Ou tentaram impedir. Alguns estados... Me permita, é que se o governo tivesse criado o que era necessário criar desde o começo, ter criado um protocolo, ter montado um comitê de crise com pesquisadores, com pessoas que entendem, com cientistas, com médicos, ou seja, e tivesse orientado a sociedade, tivesse orientado os ônibus públicos, as prefeituras, a gente não teria 500 mil mortes. A gente poderia ter muito menos. Se tivesse comprado a vacina no tempo certo, a gente poderia ter muito menos. Por isso é que dá uma certa inveja quando a gente vê na Inglaterra as pessoas voltando à normalidade nos Estados Unidos, porque tiveram a responsabilidade de vacinar. Aqui no Brasil não, o povo continua trabalhando, o povo que trabalha, o padeiro, o motorista, sabe, o cara que trabalha no metrô, o cara que trabalha na roça, o cara que trabalha no bar, ele continua levantando para ir trabalhar. O cara que trabalha na fábrica, ele continua trabalhando para ir trabalhar. Então é preciso cuidar dessa gente. Essa mesma gente que levanta para trabalhar, ela pode até querer no ato com a mesma preocupação que ela tem quando levanta de manhã para trabalhar. Ela sabe que não pode aglomerar, se bem que os ônibus estão aglomerados. Ela sabe que não pode ficar muito encostado, que não pode abraçar, que não pode deixar de utilizar álcool gel. Você pode acompanhar pela televisão as manifestações que certamente acontecerão em Natal. Você vai perceber que elas serão muito diferentes das manifestações feitas pelo genocida. O senhor acha que o impeachment entra em discussão, entra na pauta de discussão política nacional? E eu já pergunto para o senhor, nesse assunto impeachment, complementando ao Aldemar, estamos aí com uma CPI no Congresso Nacional. Há indícios de se ter, na opinião do senhor, a possibilidade de se caminhar para o impeachment? O senhor é contra ou a favor? Olha, deixa... Virgínia, não é difícil você dizer contra ou a favor.
A única coisa que eu quero é que a CPI investigue as coisas que ela foi criada para investigar. E ela está investigando a culpabilidade do presidente da República na quantidade de mortes que aconteceu nesse Brasil, o descaso com o oxigênio em Manaus, o descaso com a compra de vacinas. O que a CPI está tentando apurar é a responsabilidade do presidente da República. E eles estão apurando. Eu não sou daqueles que acham que a CPI tem que fazer as coisas à pressa e decidir rapidamente, não. Eu acho que ela tem que investigar da forma mais justa possível, tem que fazer um relatório da maior respeitabilidade para a sociedade e depois ela propor para a sociedade brasileira que tipo de punição que ela acha que poderia pedir ou ao Congresso, ou à Suprema Corte, ou à sociedade brasileira. Nós vamos com muita tranquilidade nisso, porque eu não sou daqueles apressados, não. Certo, entrando nesse assunto... Sabe, por que o Bolsonaro não comprou vacina quando deveria ter comprado vacina? Por que não comprou oxigênio quando deveria ter comprado? Por que mente e brinca com fake news todo santo dia? Todo santo dia. Presidente, brinca, o senhor achou adequado a isso? Sabe, então é importante a gente ter noção, sabe, de que a CPI tem que agir com muita seriedade e apresentar para a sociedade brasileira um relatório crível, um relatório que seja efetivamente sério para que a sociedade possa tomar posição a respeito. Dentro desse seu entendimento de defender a seriedade, um relatório crível, o senhor achou adequada a escolha de Renan Calheiros para ser o relator? Olha, veja, o Renan Calheiros é senador da República. Pai de um governador. O Everton, muitas vezes a gente fica querendo um político perfeito que não foi eleito pelo povo. O Renan foi eleito pelo povo, já 4 ou 5 mandatos. O Renan é uma pessoa importante no Senado. O PMDB é um partido importante. Ora, por que ele não pode ser o relator? Eu acho que ele tem credencial para ser relator. Mesmo sendo pai de um governador? Como poderia ter alguém do DEM, alguém do PSL, alguém de qualquer outro partido político? Sabe, o político que a gente sonha, o político que às vezes as pessoas falam, os deputados não prestam, o senador não presta, era preciso alguém bom. O bom talvez seja a pessoa que quer um bom, a pessoa precisa se candidatar. E nós temos que lidar com quem está eleito. E eu acho que o Renan, e eu te digo isso de muito orgulho, o Renan foi um presidente do Senado, sabe, que quando eu fui presidente trabalhou de forma muito responsável para que a gente pudesse fazer o governo que nós fizemos. Presidente, e nessa esfera ainda, uma pergunta para o senhor no sentido voltada para a questão do partido da qual o senhor faz parte, que é o PT. Por que até hoje, presidente, o PT não julgou pela Comissão de Ética os membros da legenda que foram condenados em definitivo por corrupção? Olha, porque nem sempre o PT acredita, sabe, nas denúncias contra o PT. E acho que também... Presidente, só um detalhe, a gente não está falando de denúncia, não, a gente está falando de condenações, condenações em definitivo. Eu fui condenado com base em uma mentira, Everton. Mas o senhor não foi condenado em definitivo, né? Eu fui condenado que o Moro era mentiroso. Eu não estou dizendo agora. Se você está lembrado, no primeiro depoimento que eu fui prestar para o Moro em Curitiba, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque vocês já mentiram demais. O Ministério Público mentiu, os delegados da Polícia Federal mentiu e o Moro mentiu. E eu provei isso. Eu tive muita paciência. Everton, eu poderia ter saído do Brasil para não ser preso. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Por que você acha que eu decidi ir para a Polícia Federal? Porque eu tinha certeza que eu ia provar que o Moro era mentiroso. Eu tinha certeza que eu ia provar que o Deus de barro, que uma parte da imprensa transformou o Moro e transformou o Dallagnol, eu ia desmontar. E eles estão desmontados. São mentirosos, montaram, na verdade, uma quadrilha nesse país para perseguir pessoas. Porque para combater a corrupção, você combate a corrupção dentro do marco legal. Você investiga, você pega a prova e condena a pessoa com base na prova. O que eles fizeram foi condenar as pessoas com base na manchete dos jornais ou do Jornal Nacional.
Eles estavam acostumados a lidar com um político que, quando sai uma denúncia de corrupção, se o cara é corrupto, o cara fala: eu vou submergir, eu vou me esconder, eu vou desaparecer. E eles não sabiam que comigo não é assim. Certo. Eles Presidente, não sabiam que quando você mexe com um cidadão honesto, que tem caráter, que nasceu aonde eu nasci, que teve a educação que eu tive da dona Lindu, eles sabiam que eu ia brigar. certo. Com relação ao senhor, a gente tem conhecimento. Tudo que eles fizeram contra mim. A gente sabe, todo esse processo, a gente vai chegar inclusive nessa pergunta da sua situação judicial. A gente pergunta, vamos combinar assim, a gente não está falando da Lava Jato, vamos falar com relação ao mensalão, por exemplo. Por que é que o PT não avaliou essa questão internamente? Dentro da sua comissão de dentro da sua comissão. E eu reitero, sentenças em definitivo. Transitado e julgado. Transitado e julgado. Transitado e julgado. O senhor disse pra gente aqui agora o seguinte, que não tinha pergunta proibida e que o senhor ia trabalhar para demover as pessoas que não tinha pergunta sem resposta. que não gostam do PT e tal. Essa questão. A do PT expulsou gente no mensalão. O PT expulsou gente no mensalão. Como é que não expulsou? Quem? E você sabe que essa história do mensalão ainda vai ser contada. Veja, se vocês prestarem atenção, por falta de prova contra as pessoas, eles inventaram uma coisa chamada teoria do domínio do fato. Você, Everton, nunca tinha ouvido falar nisso, e nem você, Virgínia. Essa foi uma coisa inventada, porque como não tinha prova concreta, vamos inventar a teoria do domínio do fato, que é uma coisa utilizada na Alemanha Oriental, para punir general. Tá? E não teve prova, é só vocês pegarem o discurso do Lewandowski. É só vocês pegar o caso da Visanet. Eles condenaram por formação de quadrilha pessoas, sabe, citando a Visanet como empresa pública, ela não era pública, e o dinheiro que a Visanet doou foi pagar para a Globo, foi pagar para a Bandeirante, para o SBT e para a Record. Foi paga em publicidade para essas empresas, e isso está no voto do Lewandowski. Sabe, então veja, o PT não é daqueles partidos políticos que, quando um deputado dele é acusado, a primeira coisa que faz é expulsar para se livrar da denúncia. Não, apure. E as pessoas que são acusadas que se defendam e prove que são inocentes. É assim que a gente faz. Aqui no Brasil as pessoas são expulsas de um partido, vão para outro partido, sai candidato e ficou inocentado. O que nós temos que saber, na verdade, é o seguinte, Everton, Lígia e companheiro Aldemar, nós temos que saber o seguinte, veja, nós precisamos ter consciência do que era, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte quando a companheira Fátima chegou aí. Estava um estado que tinha 4 salários atrasados, 4 anos de atraso salarial, sabe? Não tinha nem pago o 13º, ela agora está terminando de pagar o 13º. Sabe? Um estado que está sendo desmontado. Graças a Deus, o povo do Rio Grande do Norte é muito inteligente e eu não posso esquecer de dar os parabéns aos companheiros que estão disputando no Festival de Cannes com o filme curta-metragem feito no Rio Grande do Norte. Imagina ali. Com essa deixa aí, eu não posso deixar de perguntar. Olha, o senhor já disse, o senhor já usou o termo minha candidatura, passou a tratar o atual presidente como genocida direto, agora o senhor já citou esse filme aí, eu tenho que lhe perguntar agora. E o senhor já falou fora do país isso, dizendo que sob tais condições seria. Para um jornal no Brasil hoje, o senhor vai ser ou não candidato? Não, eu não vou ser, não decidi se sou candidato. Eu posso ser candidato. Mas eu acho que 2021 não é um ano de você discutir eleição para presidente da República nem para governador. É o momento de a gente reconstruir o Brasil. É o momento da gente brigar para consolidar a vacina para todo mundo. É o momento da gente brigar pelo salário emergencial. É o momento da gente brigar para que os pequenos e médios empresários tenham mais crédito para poder continuar sobrevivendo. E é o momento da gente brigar para mais dinheiro para que a gente possa investir em infraestrutura. Quando chegar o momento certo, nós vamos discutir 2022, as eleições. É assim que a gente vai fazer. Para o jornal francês, o senhor falou em duas condições, né? Boa saúde e bons números. E bons números. Nas pesquisas. Eu não entendia. Para a revista francesa que o senhor deu uma entrevista recente, o senhor disse que seria candidato se o senhor tivesse bem de saúde e tivesse bem nas pesquisas eleitorais. Permanece essa condição? Não,
não se trata de ser bem na pesquisa eleitoral. Eu não sei se eu disse bom na pesquisa eleitoral, porque eu não costumo utilizar a pesquisa eleitoral. Eu já fui candidato com 2%. Eu já comecei campanha com 2%. Se eu levasse pesquisa tão a sério, não precisava ter campanha. Sabe, o que eu acho é o seguinte: para que eu seja candidato é preciso, primeiro, que os partidos queiram que eu seja candidato, e o meu partido queira que eu seja candidato. É necessário que eu esteja muito bem de saúde, porque eu não vou brincar com o povo brasileiro. E é preciso que eu tenha a construção de um leque de apoio nos estados. Sabe? Então, é muito claro, como eu já fui presidente da República, e todo mundo sabe que se eu voltar a ser candidato a presidente da República, eu tenho que fazer muito mais do que eu fiz. E você sabe, você é potiguar e você sabe, nunca se fez tanto investimento nesse Estado como se fez no tempo que eu era presidente da República e a Dilma era presidente da República. Nunca se fez tantas escolas técnicas, institutos federais como nós fizemos. Nunca se investiu tanto em habitação popular como no meu tempo. Eu só lamento que a transposição das águas não tenha cumprido ainda a sua chegada ao Rio Grande do Norte. Mas eu tenho noção do que nós fizemos para a educação, para a habitação, para a saúde, eu tenho noção. Eu tenho muita noção do que foi feito aí. Então eu acho, meu caro, que nós não podemos priorizar a eleição agora. Vamos primeiro construir a base para essa eleição. E se eu quiser, pode ficar certo. E se o PT quiser, eu serei candidato a presidente da República e, com o carinho do povo do Rio Grande do Norte, eu espero que, se for candidato, eu seja eleito. O senhor trouxe a pauta aqui para perto da gente, né, para o Nordeste, e a gente, nessa conversa toda, desde o início da entrevista, presidente, a gente falou na questão da terceira via, e há uma terceira via no Nordeste tentando se viabilizar, que é o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Queria sua opinião sobre essa candidatura que está sendo traçada. O senhor disse que está tentando construir uma base. Agora que Ciro Gomes está junto com João Santana, isso facilita ou dificulta uma reaproximação Lula-Ciro Gomes? Ou é impossível? Não tem nada a ver. Eu considero a campanha do Ciro, a candidatura, como todas as outras candidaturas. É um candidato a mais, ele tem direito de ser candidato, ele tem direito de disputar, ele tem direito de querer ser presidente da República. Vamos disputar e vamos esperar o povo julgar. Sabe? Então eu não posso ficar fazendo julgamento, sabe, das pessoas. Quem vai fazer julgamento da minha pessoa, da minha candidatura, do Ciro, é o povo brasileiro. Sabe, vamos aguardar que ele faça o julgamento, não tem problema. Eu não sei se vai ter a terceira via, a quarta via, a quinta via, a sexta via, a sétima via. Quanto mais candidato, mais o povo brasileiro terá a opção de escolher aquele que ele entender que seja melhor para o Brasil. É assim que eu vejo as eleições de 2022. Presidente... Eu fui muito tranquilo, porque o povo do Rio Grande do Norte sempre teve uma relação muito forte, e eu fico lamentando pelo povo. Ou seja, o Rio Grande do Norte está perdendo nesse momento quase 4 bilhões de investimento da Petrobras, porque estão tentando privatizar tudo que existe da Petrobras no Rio Grande do Norte. Sabe? Eu não esqueço nunca quando eu passei em 93 em Mossoró, que tinha um poço da Petrobras que tinha sido perfurado, que estava dando 300 mil litros de água potável por hora e que foi tamponado porque não teve dinheiro para comprar um motor. A Petrobras fechou. Eu, quando ganhei as eleições de 2002, fui lá e pedi para abrir aquele poço para tentar levar água para o povo pobre das comunidades locais. A Petrobras agora está perdendo 4 bilhões de investimentos e porventura pode até perder mais de 100 mil empregos nesse estado. Eu acho uma total irresponsabilidade, presidente, a gente destruir um patrimônio como a Petrobras no Rio Grande do Norte. Qual é a sua, agora sim, qual é a sua situação judicial hoje, e se o senhor avalia que ainda há alguma possibilidade de o senhor ter alguma condenação que lhe impeça de concorrer ano que vem? Olha, eu não acredito nisso, Everton, não acredito. Eu hoje me considero totalmente livre. Nós já provamos uma parte que era mentira. Já agora deve ter a decisão final do processo do triplex. Nós vamos reivindicar o estendimento desse processo para os outros 2 processos que eu tenho. E eu posso te dizer uma coisa, como eu prestei muito depoimento, eu posso te dizer uma coisa.
Obviamente que Deus pode impedir minha candidatura, um gesto arbitrário qualquer pode impedir, mas do ponto de vista jurídico eu estou totalmente livre para ser candidato a presidente da República. Mas não é isso que me move. O que me move é saber se no momento certo de decidir, se eu estarei em condições de ser candidato. O presidente está quase afirmando que é candidato, né? O que eu quero que vocês saibam é que no mês de julho eu possivelmente esteja no Rio Grande do Norte ou em agosto, e aí quem sabe a gente pode fazer uma entrevista tete a tete com máscara para a gente poder fazer uma entrevista. Aí certamente o senhor anunciará a candidatura para a gente ao vivo aqui. Eu não sei se ainda... Sabe o que acontece, o Everton? Obviamente que quando eu falo que não sou candidato, você sabe o que eu sei que você está pensando, Everton? O que você está pensando, Virgínia? Estão falando, ele está nos enganando, ele é candidato. É isso que vocês estão pensando. Mas veja, é que eu não posso... Não é só a gente, não. Jornalisticamente, presidente, jornalisticamente, o senhor ainda não declarou para nenhum veículo que é candidato às eleições de 2022. O que eu estou falando para vocês agora, eu falo todo dia, embora as pessoas não acreditem. Mas vai ter um dia em que eu vou olhar para vocês e vou dizer, eu quero dizer que agora eu estou candidato a presidente da República. O momento que eu vou dizer. Por enquanto eu não vou dizer porque não estou. Mas, presidente, embora o senhor diga que não é candidato... Obviamente que é difícil um companheiro que está assistindo a nossa entrevista falar, como é que esse cara não é candidato, ele está em primeiro lugar no Datafolha, ele está em primeiro no Vox, ele está em primeiro não sei aonde. Aí o cara fala, não é possível. É possível. Porque eu só serei candidato quando eu decidir, junto com o partido, sabe? Quando eu construir o leque de apoio que eu preciso construir, e aí eu vou confirmar se sou candidato ou não. Veja, embora o senhor diga que não é candidato, tá, como o senhor citou, aparece nas pesquisas e já há algumas discussões, especulações, qual seria o rumo da economia, da política econômica no eventual governo do senhor, no eventual governo do PT, claro, embora existam muitas condicionantes aí, como vai ser em 2022, mas existe inclusive algumas preocupações. Quando o senhor fala de economia, o senhor fala muito com relação com como foi o governo, principalmente o primeiro governo. Mas teve aquele período ali do segundo governo Dilma, teve uma recessão, houve um aumento do desemprego ali, principalmente a partir de 2015, né? Como é que o senhor vê essas questões? Por exemplo, como é que o senhor vê a possibilidade de recuperar os investimentos do país? Momento de pandemia, né? Esse contexto todo que a gente está falando é para um momento pandêmico, né? Pandêmico, de possível retomada pós-pandemia, né? Se houver já em janeiro de 2023, há um documento do PT que foi lançado, acho que em fevereiro, dizendo que o PT vai revogar o teto de gasto. Isso provoca preocupações em alguns setores, de alguns economistas. Enfim, como é que o senhor vê essas questões? O Everton e Virgínia, primeiro, eu só queria que o povo potiguar lembrasse o seguinte, veja, a questão da candidatura, veja, é importante lembrar o papel do PT na história política desse país. Veja, eu fui candidato em 89, eu fui o segundo colocado. Em 94 eu fui o segundo colocado. Em 98 eu fui o segundo colocado. Em 2002 eu fui o primeiro colocado. Em 2006 eu fui o primeiro colocado. Em 2010 a Dilma foi a primeira colocada. Em 2014 ela foi a primeira colocada. Em 2018, se eu tivesse sido candidato, a gente teria ganho as eleições. Nós lançamos o Haddad faltando 30 dias e ele foi o segundo colocado, teve 47 milhões de votos. Não é pouca coisa. E agora eu apareço outra vez em primeiro lugar. Sabe o que significa? Significa que o PT tem tradição, o PT tem história. Sabe, como a Fátima, no estado do Rio Grande do Norte, essa mulher tem tradição política aí, tem gente que gosta dela, tem gente que não gosta, mas o dado concreto é que vocês sabem que tem pouca gente da dimensão da Fátima, sabe, que já passou na história desse estado. Então, o PT tem uma tradição política, inclusive econômica. Eu só queria dizer para vocês que quando eu era presidente da República, em 2008, sabe, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje o Brasil está caminhando para a 12ª economia do mundo. Ou seja, o salário mínimo aumentou 74%.
Foram 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada gerado. Sabe, foram 1.400.000 cisternas feitas nesse país. Foi a transposição do Rio São Francisco, que ainda não acabou, mas que estava prometida desde 1846. Ou seja, nós fizemos muita coisa e é isso que eu vou voltar a fazer. É por isso que eu digo, eu sou o único candidato, sabe, que estou comprometido a fazer mais do que eu já fiz. E fazer política econômica significa você ter a seguinte decisão: é preciso incluir o povo pobre no orçamento desse país. Presidente. O povo tem que ter emprego e tem que ter salário. Se não tiver emprego e salário, o Estado tem que ajudar as pessoas pobres a sobreviverem. Cada pessoa desse país tem direito a tomar café, almoçar e jantar de manhã. Não pode ser essa vergonha, sabe, de um botijão de gás ser R$105 em algum lugar do país, 97 em outro lugar do país, e o povo voltando a cozinhar numa lata dentro do quintal, até na calçada. Presidente, eu queria que a gente fosse prática agora. Eu fiquei 8 anos sem aumentar o gás da Petrobras. Então, veja, nós vamos estabelecer uma política econômica que preze efetivamente uma política de geração de emprego, uma política de fortalecer o mercado interno e uma política de transferência de renda. Presidente, nesse aspecto, vamos falar do... Eu queria entrar no Bolsa Família. O senhor está justamente no assunto que a gente queria enveredar agora, que é o Bolsa Família, que hoje está atendendo 14,5 milhões de pessoas, e há outras 2 milhões de pessoas na fila à espera do benefício. O governo atual está ampliando, né, criando uma ampliação, incluindo aí esses que estão na fila. Mas eu pergunto para o senhor, temos aí o teto de gastos que a Aldemar fez referência. Qual a saída para incluir essas pessoas? Furar o teto, cortar despesas? O que o senhor aponta como solução para essa ampliação? A quem interessa o teto de gasto? Ao sistema financeiro? Aos banqueiros? O teto de gasto não pode existir num país que tem os compromissos com o povo que o Brasil tem que ter. Ou seja, o que você precisa é parar de confundir investimento no pobre como gasto. Porque nesse país, lamentavelmente, é assim. Quando você pega 1 bilhão e dá para o rico, é investimento. Nem sabe se ele vai investir corretamente. Agora, quando você pega R$300 e dá para o pobre, é gasto. Então é o seguinte, não é gasto investir na educação, não é gasto fazer escola técnica, não é gasto contratar mais professores, não é gasto criar piso, sabe, para os professores, não é gasto fazer cisterna. Sabe? Gasto é quando você investe um dinheiro que não tem retorno. Sabe? E um ativo como a cisterna, ele traz qualidade de vida, ele traz benefício para a população, um salário traz poder de compra. A coisa mais fantástica do mundo é o povo poder comprar o que comer com o resultado do seu suor ou com políticas que o Estado tem que fazer. Sabe? Aí o Estado tem que assumir responsabilidade, fazer um teto de gasto para garantir que os banqueiros recebam a sua parte. Então, presidente, o senhor já decidiu que vai apresentar uma PEC, na eventualidade de ser eleito, vai apresentar uma PEC para revogar o teto de gastos? Nós vamos revogar o teto de gasto. É importante todo eleitor saber. E nós não tratamos o gasto que muita gente trata. Para mim, investir em comida não é gasto, investir em doença não é gasto, investir em saúde não é gasto, investir em tecnologia não é gasto, isso é investimento. Vai ter que ter uma base no Congresso bem expressiva, né? Porque vai precisar de uma base no Congresso bem expressiva, porque vai ser, tem que apresentar uma emenda constitucional. E como estabilizar uma economia sem esse teto? Obviamente, Virgínia, eu já fui presidente da República. E você sabe que a gente não tinha teto de gasto e a economia estava muito estabilizada. Tinha muito investimento externo e a economia estava crescendo a 7,5% quando eu deixei a presidência da República. É possível fazer isso se você tiver um presidente que tenha credibilidade, um presidente que tenha atitudes que sejam previsíveis. Por isso que eu acho que a palavra previsibilidade é muito importante para quem governa. O Garibaldi foi senador no meu tempo e foi ministro. O Garibaldi sabe a seriedade com que nós governamos esse país. Acontece que toda vez que você decide, Gustavo, sabe,
investir R$10 no pobre é gasto. Você sabe que nós tínhamos acabado com a fome nesse país em 2012. A ONU reconheceu o Brasil como um país fora do mapa da fome. Você tem andado pela rua de Natal, o Virgínia e o Hélio também tem andado, e vocês sabem quanta gente está passando fome hoje, quanta gente está desempregada. Vocês sabem que voltou a miséria nesse país, e não é necessário voltar à miséria se a gente tivesse feito as coisas certas. Então deram um golpe na Dilma para quê? Para gerar um fascista na presidência da República, é isso. Ô, presidente, nesse aspecto, o senhor disse no começo da entrevista que uma coisa são alianças para se construir uma vitória, uma eleição, e uma outra são alianças para se governar. E com relação a propostas, uma coisa é lançar propostas de candidato e sentar na cadeira e ver que a realidade é outra? Será que a gente também não poderia fazer essa comparação diante do que o senhor colocou aqui para a gente em relação à economia? Veja, a única coisa que você tem que ter certeza, Virgínia, é que eu já fui presidente da República e que a economia cresceu em média 4% nos anos que eu fui presidente da República, que terminamos crescendo 7,5%, que geramos 22 milhões de empregos, que tiramos 36 milhões da miséria absoluta, que colocamos 40 milhões na classe média, que bancarizamos 70 milhões de pessoas, que fomos o governo que mais criamos universidade na história desse país, mais escolas técnicas e que mais colocamos filho de pobre na universidade. É isso que você tem que olhar para uma perspectiva de volta do Lula a disputar umas eleições. Ou seja, eu tenho um legado. Eu não tenho dúvida. Você, quando olhar para o meu governo, você vai ter certeza de que é possível fazer esse país dar certo. Você sabe que eu tinha uma loucura pelo Nordeste brasileiro, porque eu nunca aceitei a ideia do Nordeste aparecer na imprensa brasileira como a região que tinha mais desnutrição, a região que tinha mais mortalidade infantil, a região que tinha mais analfabeto, mais evasão escolar, menos doutor, menos mestre, menos universidade. Eu ficava pensando, o Nordeste está predestinado a ser sempre pobre e miserável? Não. O Nordeste pode ter mais. Eu não quero o Nordeste melhor. Eu quero o Nordeste igual à região mais desenvolvida do país. Presidente, a gente eu tive a coragem de pegar um projeto que era a transposição do São Francisco. Pronto, era esse o assunto. Como é que o senhor vê a questão de transposição? O senhor ter iniciado, está sendo terminado agora por outro governo. A questão está sendo terminada agora pelo outro governo. A transposição. Já era para ter terminado. É uma pena que tenha demorado tanto. O povo que precisa de água não deveria ter esperado tanto. Eu lamento. Porque, veja, qualquer governo que entrar, uma das boas políticas é acabar com as obras que estão em andamento. Porque senão o país não anda. Então é obrigação do Temer, era obrigação da Dilma, era obrigação minha quando eu peguei o governo do Fernando Henrique Cardoso, é obrigação do Bolsonaro acabar com as obras que estão em andamento, porque senão elas ficam muito caras e é um prejuízo muito caro para o povo do país. Não é demérito continuar as obras, demérito é paralisar as obras. Então veja, eu tenho um legado de política econômica. Você sabe que o Brasil era protagonista internacional quando eu era presidente da República. Hoje, o Brasil não é respeitado por nenhum país. Você não conhece nenhum presidente que queira vir aqui, a não ser o primeiro-ministro de Israel, que agora caiu. Você percebe que ninguém quer receber o Bolsonaro, porque ele ficou lambendo bota do Trump o tempo inteiro. Ele ficou acreditando no remédio do Trump. Sabe? Então o Bolsonaro, ele não valorizou a sociedade brasileira. Ele tem um discurso para os milicianos dele e é o que importa. É o que importa. Então, veja, a sociedade brasileira, e essa é a coisa importante da democracia, a sociedade brasileira vai ter na minha candidatura uma pessoa que as pessoas sabem o que fez. Então está admitindo a candidatura. Habitação, sabe? Da pessoa saber o que foi feito na habitação, as pessoas sabem o que foi feito na saúde, as pessoas sabem o que foi feito no desenvolvimento do Brasil, as pessoas só para a gente
Só para a gente ordenar aqui. Perfeito isso aí. A gente tinha inclusive uma pergunta aqui, que a gente lhe perguntar quais eram os acertos considerados do seu governo, etc. O senhor já disse vários. O senhor disse a gente já caminha para o final da entrevista, a gente também, sua assessoria, inclusive, está aqui mandando recado para a gente. É o seguinte, o senhor disse que um dos trabalhos que o senhor vai fazer é demover as pessoas, a ideia das pessoas que não gostam do PT, para que elas passem a gostar do PT, da sua candidatura, ano que vem. Dentro dessa sua declaração, eu gostaria de saber o seguinte: para 2022, na eventual candidatura, o senhor fará alguma autocrítica ao seu governo, ao governo de Dilma, aos governos do PT? Avalia fazer isso? Everton, por que você não faz as críticas que você tem que fazer? Veja, porque se eu começar a fazer autocrítica, não vai sobrar nada para a minha oposição fazer. Não vai fazer nada. Veja, o que as pessoas querem? Eu, por exemplo, tenho autocrítica na minha vida, que é o seguinte: por que eu não fiz a regulação dos meios de comunicação quando eu poderia ter feito? Que a última foi de 1962. Eu não fiz. Vou fazer. Sabe, eu efetivamente eu faço autocrítica. Eu poderia ter colocado mais gente para produzir na agricultura familiar, eu poderia ter aprimorado a reforma agrária, eu poderia ter feito mais habitação, eu poderia ter aumentado mais o Bolsa Família. Vai fazer? Sabe, tem coisa que eu deixei de fazer. E é por isso que eu queria votar em 2018 para fazer. Sabe, então é o seguinte: eu farei quantas autocríticas for necessário fazer. Agora, eu espero que a oposição primeiro não critique, porque senão fica ruim eu fazer uma campanha, eu mesmo sendo oposição a mim. Eu não sei quem foi que falou do desemprego aqui. Pegue a imprensa e pegue nas universidades, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que em dezembro de 2014, quando a Dilma ganhou as eleições, o desemprego no Brasil era 4,3% ou 4,5%. O menor desemprego da história do Brasil. Era como se fosse a Dinamarca, era como se fosse a Suécia, era como se fosse a Alemanha. Aí, quando chegou 2015, já foi o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que foi montado, sabe, a política de desmonte da coisa que a Dilma queria fazer. E nada do que ela mandasse, ela mandava uma política pedindo para desonerar microfone, os caras desoneravam microfone, azulejo, máscara, sabe, tudo. Ou seja, a chamada pauta do mal, a chamada pauta bomba que era feita contra a Dilma. Em 2015, ela mandou uma medida provisória para acabar com as desonerações que eles tinham feito para poder gerar emprego, ou seja, e não foi aceito pelo Senado. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nenhum problema se alguém tiver uma crítica a fazer ao governo, a pessoa faça. Se essa crítica for verdadeira, haverá concordância sobre a crítica. Se essa crítica não for verdadeira, sabe, haverá, sabe, a explicação. O que não dá é para você imaginar. Eu nunca vi ninguém pedir autocrítica por o Fernando Henrique Cardoso, eu nunca vi ninguém pedir autocrítica para o presidente Sarney. É porque o senhor não assistiu a entrevista da gente aqui com ele. Presidente, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, inclusive sua assessoria está nos cobrando muito isso aqui pelo interno, a gente sabe que o senhor tem uma agenda a ser cumprida agora, mas Everton isso, tem a última pergunta e eu queria que fosse respondida rapidamente. Claro, exatamente. Por causa do compromisso que o senhor tem, respeitando aí a sua agenda também. Isso. Presidente, qual a prioridade do PT para o RN em 2022? Para quê? Para 2022. A prioridade do Partido dos Trabalhadores aqui no RN para 2022. Olha, a primeira prioridade do PT é reconstruir a possibilidade desse país voltar a crescer economicamente. Crescer, sabe, desenvolvendo política industrial, crescer gerando emprego de qualidade, tentar melhorar o nível, sabe, do emprego para acabar com a precarização a que o povo brasileiro está submetido hoje. Sabe, essas pessoas que trabalham para aplicativos hoje, que são muita gente, essas pessoas praticamente foram induzidas a acreditar que eram microempreendedores, e essas pessoas estão percebendo que eles não têm direito a nada quando fica doente, quando bate o carro, quando bate a motocicleta, ou seja, eles não têm direito a absolutamente nada, eles ficam totalmente abandonados. Além da política de fazer a economia crescer, de você tentar diminuir a precarização do emprego, nós temos o compromisso de fazer com que esse país tenha muito investimento em educação, em ciência e tecnologia, em combustível
convencer outras indústrias a se implantarem, de preferência nos vários estados do Brasil, para não ficar concentrada apenas na região sul e sudeste do país, sabe? Eu vou dar sequência a algumas coisas que a gente fazia quando eu era presidente da República. E o crescimento pressupõe a credibilidade do presidente da República. Sabe? E por isso que eu tenho que construir. Você está lembrado que quando eu fui eleito presidente, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que participavam 100 empresários, sindicalistas, índios, padres, pastores, movimento negro, todo mundo participava. É assim que eu vou tentar reconstruir o nosso país, com muito cuidado, com muita atenção, porque nós precisamos recuperar a soberania brasileira. Esse país soberano, ele tem que ter efetivamente que tomar conta da sua fronteira, da sua floresta, da sua água, da sua fronteira marítima, do seu espaço aéreo, e tem que cuidar da qualidade de vida do seu povo. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso Pan News em Revista Especial, Sistema Tribuna, em nome do Sistema Tribuna, o Jornal Tribuna do Norte, o portal TN Online, a Jovem Pan News Natal. A gente quer agradecer muito essa deferência, essa entrevista que o senhor deu na manhã de hoje aqui para o jornal, aqui para o nosso sistema de comunicação. Muito obrigada, bem-vindo. Presidente, a Natal, a gente né? lhe agradece e já espera o senhor tete a tete, viu? O senhor prometeu. Eu quero agradecer, Virgínia, agradecer, Everton, e dizer para vocês que quando eu for ao Rio Grande do Norte, eu vou com antecipação tentar conversar com vocês para marcar uma entrevista tete a tete, para vocês perguntarem o que vocês não tiveram chance de perguntar, sabe? E para responder, sabe, aquilo que for necessário. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a direção, sabe, da emissora, da rádio, do jornal, e dizer para vocês que brevemente eu estarei. Quero agradecer a nossa governadora Fátima pelo brilhante governo que ela está fazendo, e quero agradecer o pessoal que está fazendo o filme Sideral, que, se Deus quiser, vai ganhar, sabe, o Festival de Cannes. E quero agradecer ao povo do Estado do Rio Grande do Norte pela gentileza e pelo carinho. Concluímos um abraço e oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Concluímos assim a quarta entrevista do Sistema Tribuna de Comunicação com esse